com material publicado, porque esse material, ao ser publicado, ele fica disponível para vocês e aqueles que eventualmente não estão aqui. E vão chegando depois também, não tem problema. Tá bom? Então, vamos falar. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta específica, vamos falar sobre... Cadê meu negócio aqui? Aqui. Vamos lá. Produto Interno Bruto. Estão vendo lá? Estão vendo a tela inteira ou estou vendo aquela... Tela inteira. Tela inteira, beleza. Então tá bom. Então, vamos lá. Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a segunda parte nossa, que é o segundo bimestre, onde a gente vai falar, basicamente, ou trabalhar com a chamada macroeconomia, tá? Que são os grandes números, de uma certa forma. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. A agenda, essa apresentação é uma apresentação relativamente grande, então a gente vai provavelmente dividir em 2 ou 3 partes, dependendo aí da conversa que a gente tem e de como a gente vai organizar. Tá? Mas não tem problema, vamos levando aí e vamos usando a mesma apresentação se eventualmente a gente precisar. Beleza? Bom, a ideia então é a gente falar sobre macroeconomia, falar sobre a definição do PIB, o que é PIB, o que compõe o PIB, tá? Quando a gente faz os cálculos, quando a gente vê aquele número, o PIB foi de tanto, o que é aquele número? Né? Por que ele é composto daquele jeito? Como é que é o PIB brasileiro? Tá? Vamos falar um pouquinho sobre PIB real e PIB nominal. Essa provavelmente vai ser o nosso primeiro encontro. Quero ver se a ideia é parar aqui hoje, ou antes, se for o caso. E aí falar das 10 maiores economias mundiais, falar sobre PIB per capita, falar sobre PIB de serviços, tá? A diferença entre PIB e PNB, falar de economia informal e falar de IDH. Tá? Então, não é nada fora da programação. E, obviamente, vamos adaptando aí de acordo com a necessidade. Deixa eu pôr mais para cá, porque daí quando eu olho para essa tela aqui, eu não fico olhando para o lado. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a ideia é... Aqui tem um videozinho legal, que eu acho que vale a pena a gente entender. Ó. Um vídeo dentro do outro vídeo. O que são microeconomia e macroeconomia? A economia estuda como as pessoas decidem usar poucos recursos para satisfazer vários desejos. Mas por que ela se divide entre microeconomia e macroeconomia? Pense assim, enquanto a macroeconomia olha para o todo, a micro é mais específica. A macroeconomia lembra a visão panorâmica de uma floresta. Sem se preocupar com cada representante da fauna e da flora, foca em características gerais da floresta ao longo do tempo. A microeconomia analisa minuciosamente todo o ecossistema dessa floresta. Troca a visão do todo, do funcionamento do conjunto, pela maior riqueza de detalhes. São temas da macroeconomia, por exemplo, a inflação, as contas públicas, o PIB, o desemprego, essas coisas. Já a microeconomia presta mais atenção, como dissemos, em detalhes, nas diferenças de salários entre mulheres e homens, nas decisões de produtores e consumidores, no funcionamento de cada setor na economia, entre outras coisas. Vamos ver se você entendeu. Quando sai na TV que o Brasil é menos competitivo que outros países, essa discussão está em qual campo? Bingo! Na macroeconomia. Mas e se a notícia fosse: fábricas brasileiras investem em inovação para crescer? Isso mesmo, é a microeconomia que entrou em ação. E é juntando todos os elementos da macro e da microeconomia que os economistas estudam o mundo em que vivemos. Veremos mais para frente de que forma eles podem fazer isso. Se isso nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso. Muito bem, senhores e senhoritas, senhoras. Então, a tal da macroeconomia é a visão do todo, ou seja, quando você olha a economia de uma maneira geral, os grandes números da economia, chamada política fiscal, política monetária, câmbio, essas coisas, tá? Então, aqui diz uma definição, vou ler rapidinho aqui. O ramo da economia estuda em escala global, por meios estatísticos e matemáticos, os fenômenos econômicos da sua distribuição em uma estrutura ou em um setor, verificando as relações entre os elementos como renda,
nível de preços, taxa de juros, nível de poupança de investimentos, a balança de pagamentos e o nível de desemprego. Isso é macroeconomia, beleza? É aquilo que a gente vai ver no segundo bimestre. Bom, quem quiser falar alguma coisa, é só me interromper, tá? Tranquilo. Então, dentro da macroeconomia, duas questões basicamente são adotadas ou questionadas sempre. A questão do crescimento econômico, ou seja, como a economia está crescendo, a economia está encolhendo, a questão relativa ao problema, por exemplo, do Covid-19, do coronavírus, impactando na economia, você está falando de macroeconomia, né? E quando você fala de flutuações econômicas, por exemplo, altos e baixos de uma economia ao longo do tempo, né? Recessões, booms econômicos, né? Crescimento ou recessão, então tudo isso é tratado dentro da macroeconomia. Tá? Normalmente é comum você enxergar esses fluxos aqui que você olha, né? Você tem dois tipos de mercado, o mercado de produtos e o mercado de fatores, tá? Então, basicamente, dois entes econômicos são importantes, as chamadas empresas ou firmas e as famílias. As famílias consomem produtos e, de uma certa forma, fornecem os insumos, de uma maneira geral, para o chamado mercado de fatores, sejam eles mão de obra, sejam eles espaço físico, alugam, por exemplo, um barracão para uma empresa funcionar, né? Então, esses insumos as empresas consomem, tá? E aqui tem uma circulação tanto de pagamentos, né, quanto dos próprios insumos e produtos, de uma maneira geral. Então, esse é um círculo que, de uma maneira, que você pode olhar, tem os determinados itens aqui, ó, aquilo que eu comentei. No mercado de fatores, os indivíduos ofertam insumos, as famílias ofertam trabalho capital para as empresas, e aqui vai, tá? Então, tem dois slides aqui falando de cada um desses itens aí do chamado fluxo circular da economia, que é importante dentro da macroeconomia. Continuando, vamos falar um pouquinho, então, do chamado PIB, né? O tal do PIB, Produto Interno Bruto, né? Segundo aqui, representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região. Veja que aqui tem uma palavra final, tá? Produtos intermediários não contam para o PIB. Produzidos numa determinada região, durante um período determinado. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região. Então, quando você fala da soma de tudo aquilo que é produzido, tá? Então, quando, por exemplo, uma empresa fornece peças para uma montadora, essas peças vendidas para a montadora não entram no PIB. Apenas o veículo final, pronto. Esse sim, a produção dele gera PIB. Aquelas partes não geram PIB, ok? O que mais? Aqui tem um videozinho que eu acho que é legal vocês assistirem, de 5 minutos. Como era meio longo, eu resolvi passar e deixar só o link aqui para vocês. Mas como o PowerPoint está disponível para vocês, é só clicar lá e assistir. Tá? Bom, como é que a gente mede o PIB, então? Como é que isso é medido, né? Então, bens e serviços finais significa aqueles bens e serviços vendidos aos consumidores finais. Então, os bens intermediários não são contados junto com os bens finais para evitar o problema da dupla contagem. O valor do bem final já reflete o preço dos bens intermediários contidos nele. Tá? Então, mas daí eu perdi aquela produção de bancos ou de peças plásticas que são oferecidos dentro da montadora? Não, aqueles custos, aqueles valores já estão todos embutidos no produto final. Tá? E quando ele fala em um dado período de tempo, significa que é medido em fechamento, por exemplo, no mês, no trimestre, no semestre, no ano todo. Normalmente, o PIB é medido de 12 em 12 meses. Então, a cada mês, né, você mede dos últimos 12 meses. Normalmente, você tem esse tipo de medida. Olha, dos últimos 12 meses, teve uma variação de tanto e tal. O que mais que nós temos? Né? Componentes do PIB. Normalmente o PIB ele é composto por consumo, por investimento, por gasto do governo e uma variação da chamada balança comercial, onde a gente tem a importação e a exportação. Tá? Então o X aqui é de exportação e o M de importação. Tá? Consumo, investimento, gasto do governo e a diferença entre importação e exportação. Então, as despesas de consumo são basicamente as compras realizadas pela gente, pelas famílias, né, de bens e serviços correspondentes em
em bens domésticos ou estrangeiros, ou importados ou produzidos aqui no Brasil. Os bens de consumo podem ser divididos em bens duráveis e não duráveis, e também em serviços. Tá? Bem durável é, obviamente, você comprou uma casa, um apartamento, um automóvel. Um bem não durável seria alguma coisa que você comprou, por exemplo, que é consumível ao longo do tempo. Alimentos ou, eventualmente, algum item, material de limpeza, essas coisas. E serviços, obviamente, são serviço educacional, o serviço de lavanderia, serviço de corte de cabelo, tudo que tem a ver, serviço bancário, tudo que tem a ver com esse aspecto que não envolve um produto em si, e sim alguma atividade. Tá? No caso do Brasil, tá? Não sei se vocês têm noção disso, o volume de serviços está na casa de 70% do PIB. Eu vou repetir, no Brasil, na casa de 70% do PIB é serviços. Tá? Parece brincadeira, mas é. Bom, então, o que são despesas com investimentos privados? Né? Compra de novas instalações e novos equipamentos, novas moradias, aumento de estoque, né? Quando eu tenho estoque de produtos na minha empresa. Então, a palavra investimento, normalmente a gente usa para, eu vou investir tantos R$1.000 numa aplicação tal. Nesse caso, não é isso. Investimento seria a compra ou aquisição de equipamentos que vão gerar riqueza no futuro. Então, eu estou comprando, né, alguma coisa para utilização, ou para eu morar, ou eventualmente para gerar mais riqueza no futuro, no caso dos estoques. Tá? O que mais que nós temos aqui? Por exemplo, tem a questão do investimento bruto e investimento líquido. Né? Quando uma empresa, por exemplo, compra uma nova máquina, certo? Então ela investiu lá 229 milhões, por exemplo, nessa nova máquina. Só que as outras máquinas dentro da empresa dela depreciaram naquele ano, ou seja, perderam valor. Então, é considerado também no cálculo do PIB a depreciação do parque industrial que nós temos. Tá? Então, aqueles equipamentos, aquelas máquinas são depreciados ao longo do tempo também. Então, o investimento bruto em novas máquinas, menos a depreciação, nós temos o investimento líquido, que é exatamente aquilo que vai para o PIB. Percebeu? Tem uma diferençazinha aí. O que mais? Despesas do governo inclui tudo aquilo que é comprado pelo governo, mais os salários e benefícios pagos a todos os empregados. Entretanto, não é tudo que o governo gasta. Tem mais coisa que o governo gasta que não vai para o PIB. Né? Por exemplo, quando você tem a questão do pagamento de transferência. Né? Fundos pagos a indivíduos, mas não associados à produção de bens e serviços. Por exemplo, aposentados, né? O BPC, que é benefício padrão, que é transferido para aqueles que não estão recebendo, né? O salário-desemprego, eventualmente Bolsa Família, tudo isso são benefícios que não estão dentro desse conceito do PIB. Isso a gente vai ver com mais calma mais à frente, vamos tratar muito disso quando a gente for falar aí de política fiscal e política monetária. Tá? Então, isso significa que uma grande parte do orçamento federal não é incluído no PIB. Né? A gente sabe que o PIB tem uma questão, o orçamento federal tem um forte apelo aí na questão previdenciária também. Então, isso foi, inclusive, uma discussão grande aí ano passado. Tá? Continuando, exportações líquidas. São exportações totais menos a importação total. Ou seja, tudo aquilo que o Brasil exporta ou que o país exporta, né? Menos aquilo que ele importa, certo? Então, essa exportação líquida, vamos dizer assim, seria o resultado de tudo aquilo que eu exportei menos tudo aquilo que eu importei, tá? Isso é chamado de exportações líquidas. Nos 7 primeiros meses de 2019, tá? A balança comercial brasileira apresentou um superávit de 28,369 bilhões de dólares. O que significa isso? Significa que foram exportados mais do que foram gasto mais, né? Foram exportados mais do que a gente gastou importando coisas. Quanto a mais? 28,3 bilhões de dólares. Então, houve um superávit, onde as importações foram menores que as exportações. Tá? E ocorre um déficit quando esse número é ao contrário, ou seja, quando eu importo mais do que eu exporto. Ok? Só um exemplo aqui. Eu ia até mudar, mas como é só um exemplo, não tem nenhum problema, só para a gente entender o que é déficit e o que é superávit.
Tá? Eu ia dar uma atualizada nisso, mas daí eu falei, não, esse é só um exemplo, não tem problema. Aqui também é mais um exemplo, né? Aqui, por exemplo, de janeiro a julho de 2019, nós temos de exportação e importação e o saldo mensal. Olha, aqui eu tenho 18 bilhões de exportação e 16 bilhões de importação, um saldo de 1,17. 15 bilhões de exportação, 12 bilhões de importação, 3. Somou aquele lá, deu 5. E vai fazendo assim para todos os meses, no caso, que você tem. Aqui, neste exemplo, nós temos basicamente 28,369, aquele número anterior lá, de superávit na balança comercial. Esse superávit ele é agregado ao nosso PIB. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Algo? Vou continuar. Qualquer coisa, fale. O que mais? Significados de déficits comerciais contínuos. Quando um país incorre em déficit comercial, ou seja, quando ele importa mais do que exporta, é forçado a vender alguns de seus ativos a indivíduos e governos estrangeiros. Vai faltar dólar aí nessa história toda. Quando os residentes desse país importam mais do que exportam, gastam mais dólares com as importações do que recebem com as exportações, que é a definição de superávit e déficit. Os dólares usados na compra de bens importados acabam na mão de estrangeiros, é óbvio, né? Vai para fora e aí eles usam para outros fins, eventualmente até dentro do próprio país. Então, de uma certa forma, aqui dá uma checada, olha, aqui eu tenho de 4 anos, 2015 até 2018, o consumo das famílias caiu em 2015, caiu em 2016, subiu um pouco em 2017, subiu um pouco em 2018. Gastos do governo caiu em 2015, subiu um pouquinho, tá? Então, aqueles componentes do PIB lá, e foi 0 em 2018, tá? Temos aqui investimentos caíram, 4,1 ainda não está muito legal, tá? E exportação, dá para ver aqui, e importação dá para dar uma checada aqui também. São números, né, que de uma certa forma a gente consegue enxergar melhor, talvez, de cada componente ou de cada rúbrica daquela conta total lá que formam o PIB brasileiro, tá? Tem um outro vídeo também, Economia em Quadros, aqui, que eu acho que é legal assistir, fala um pouquinho sobre PIB, tá? Eu não vou passar aqui, porque também fica um vídeo dentro do outro vídeo, já chegou aquele lá de 2 minutos, aquele era curtinho, por isso que eu passei. Então, é importante assistir esse aqui também. E aqui mostra para vocês, mais ou menos, a evolução do PIB brasileiro desde 1961 até 2018, que foi o dado que eu consegui, tá? Eu tentei atualizar esse aqui, eu não achei o número que ficasse legal, então eu resolvi deixar esse aqui mesmo. Então dá para ver aqui, basicamente, né, os números, o crescimento, olha, esse aqui são números percentualmente de como crescem, né, em 2018, 1,79, 17, 1,77, 1,76. Então, realmente, números relativamente pequenos em comparação, mas, de uma certa forma, a gente tem o acumulado, de uma maneira geral, do PIB brasileiro. Tudo bem? Bom, o que nós temos aqui? O chamado PIB nominal e o PIB real, ou, vamos dizer assim, o PIB nominal refere-se ao PIB calculado a preços correntes. O que quer dizer isso? O PIB nominal tem a ver com aquilo que é produzido em termos de dinheiro daquele ano, ou seja, da quantidade de dinheiro que aquele ano acumula. Tá? É como se eu dissesse o seguinte, olha, é como se eu pensasse que eu estivesse ganhando a mesma coisa, digamos que eu ganhe, sei lá, 5 mil reais. Tá? Daqui a 5 anos, imagine que esses 5 mil reais ainda estou ganhando o mesmo salário de hoje daqui a 5 anos. Só que, obviamente, o meu poder de compra daqui a 5 anos vai ser menor. Por quê? Porque existe o processo inflacionário. Todas as coisas relativamente sobem de preço, apesar de não subir muito, graças a Deus, nós temos esse processo inflacionário. Então, as coisas, de uma certa forma, crescem em termos de preço. Então, o meu poder de compra daqui a 5 anos, com esse mesmo 5 mil, é menor. Então, de uma certa forma, tá? Quando eu falo de um determinado valor, num determinado ano, certo? Eu tenho que fazer referência desse valor ao meu ponto de referência. Então, se
Se eu, digamos que eu vejo que foram produzidos no ano de 2019 2 trilhões e 800 bilhões de reais, tá? Esse valor é a valores de 2019? Sim. Então, esse é o chamado PIB nominal. Agora, se eu quiser verificar o quanto cresceu, eu tenho que verificar em relação a valores de um determinado padrão. Então, normalmente, eu utilizo um número padrão, né? Alguns anos atrás, por exemplo, normalmente o pessoal usa números inteiros, 2015, 2020, 2020 provavelmente vai ser um outro padrão de referência, 2010. Então, eles pegam valores de 2015, então transformam esse valor de 2019 para o número de 2015, divido ou retiro a inflação de 2015 até 2019, e aí eu tenho a valores reais, ou seja, um valor real é diferente de um valor nominal. Então, a valores reais, eu faço uma verificação e, a partir daí, eu verifico se o número de 2019 foi maior do que o número de 2018, por exemplo. Que pode ser que, por exemplo, o número de 2019 seja maior que 2018. Só que, ao retirar a inflação de 2019, eu vejo que, na realidade, se produziu menos. Tá? Se produziu mais porque vamos dizer assim, o custo dos materiais, a inflação fez com que os produtos ficassem mais caros. Então, na realidade, eu produzi mais dinheiro, mas, na realidade, no real, eu produzi menos. Não sei se ficou claro a diferença entre real e nominal. Então, isso é um fator importante que, de uma certa forma, a gente trabalha em relação ao nominal e o real. Beleza? Bom, gente, era rapidinho o que eu queria passar para vocês. Só o conceito inicial de PIB, tá? E essas condições. Como a gente já está em meia hora, eu resolvi parar por aqui e a gente interrompe esse compartilhamento, conversa um pouquinho, vê se vocês têm dúvida, tá? E aí a gente parte para outra atividade. Tudo bem? Fala aí alguma coisa, gente. A inflação, ela se dá por quê? O que leva a acontecer a inflação? Bom, o que é inflação? Tá? Primeiro vamos definir o que é inflação. Quando a gente fala de inflação, a gente está falando de um aumento generalizado de preços. Tá? Só que você, Sara, tem uma inflação e eu, Carlos, tenho outra inflação. Tá? A Cauana tem outra, o Pietro tem outra, a Maria tem outra, a Glecimara tem outra, o Cláudio tem outra, o Alexandre tem outra. Ou seja, cada um de nós tem uma inflação. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho um pacote de coisas que eu compro. Tá? Então, por exemplo, eu pago o aluguel, eu pago o telefone, eu pago conta de energia elétrica, eu pago conta de água, eu tenho vamos dizer assim, um pacote de coisas que eu consumo, ok? No momento em que eu faço a análise, faço, por exemplo, um orçamento do que eu gastei naquele mês, certo? Eu tenho um determinado valor. Se por acaso aqueles produtos que eu venho consumindo sofreram um aumento de preços, eu verifico, olha, então eu consumo, sei lá, 2 caixas de leite por mês, tá? Vamos supor. Ao fazer essas compras, eu verifico que o leite de um mês para o outro sofreu um aumento de preços. Então, o meu consumo aumentou relativo a esse aumento de preços do leite. Só que, por exemplo, eu renegociei o meu aluguel, ou alguma coisa parecida com isso, e o preço do aluguel caiu. Então, eu tenho o aumento do preço do leite e a queda do preço do aluguel. Eu vou fazendo isso com todos os itens do meu pacote de consumos, ok? E aí eu verifico ao final disso que, apesar de aumentos e quedas, eu obtive, por exemplo, um aumento no consumo, não por quantidade, mas por valor, que foi de 0,5, 1, 1,5. Isso significa que os meus produtos subiram 1,5%, o meu consumo. Então, a minha inflação foi de 1,5% naquele mês. Agora, ninguém pode fazer isso para todo mundo, né? Nós somos 200 milhões, então não dá para você fazer essa análise para todo mundo. Então, o que o governo faz? Ele faz uma análise, por exemplo, com base em uma família padrão. Tá? Um casal com 2 filhos, tá? Por exemplo, que tem um consumo médio lá, e consumo de aluguel ou casa, supermercado, transporte, consumo de
alimentação fora, vamos dizer assim, ele faz um pacote padrão e considera esse pacote na análise. E aí vai avaliando quanto é que este pacote varia de valor. E a partir dessa definição de como esse pacote varia de valor, sobe ou desce, ele tem especificamente chamado aquilo que é conhecido como inflação. Tá? Então, existem inflações diferentes, mas a inflação minha é diferente da sua, que é diferente do Pedro, que é diferente da Maria. Ficou claro, sabe? Entendi, aham. Então, beleza. O que mais? Mais dúvidas? Mais perguntas? Professor? Pode falar. O que levou aquele superávit do PIB no Brasil em 2019, que naquela tabela estava 2 bilhões e em julho estava 28 bilhões? Lá na nossa apresentação, você está dizendo? Isso. Deixa eu ver aqui. Do que você está falando? Deixa eu olhar aqui especificamente. Eu não estou compartilhando com vocês, né? Eu parei de compartilhar. Peraí, deixa eu compartilhar de novo, para a gente poder falar a mesma coisa. Veja se tá. Estão vendo? Tá. Aonde está o nosso PIB? Deixa eu ver aqui. Esse aqui não. Esse aqui Isso aí mesmo. Esse aqui? Uhum. É uma tabela verdadeira, né? Ou não? É só um exemplo? Não, é uma tabela verdadeira. É uma tabela retirada dados oficiais. Aqui é exportação e importação. Tá? Então, mas ali naquela parte do saldo acumulado, de janeiro para julho é uma diferença enorme, né? O que pode ter... Não, mas é que veja bem, ó, você tem que olhar o individual ali, o saldo mensal, quer dizer que a cada mês houve esse saldo, essa sobra, de 1,717, por exemplo, no mês de janeiro. No mês de fevereiro sobrou 3,284, no mês de março 4,5, no mês de abril 5,8, 5,7, 4,9. E o 28 é a soma, né? Isso, exatamente, 28 é a soma. É a soma de todos. É a soma de tudo. Tá? Não, então, tá bom. Não é uma diferença. Tá bom? Uhum. O que mais? Bom, gente, de uma certa forma, quando a gente fala de PIB, nós estamos falando do principal número pelo qual se discute, né? Crescimento. O PIB do Brasil vai cair, o PIB não sei o que lá. Então, PIB é uma palavra ou um número muito discutido, tá? Tanto é discutido que, de uma certa forma, a gente tem pessoas ou vamos dizer assim, abordagens econômicas que trabalham especificamente em tipos diferentes de pensamento econômico, de modo a buscar ou trabalhar por um aumento do PIB. Então, você tem a questão, por exemplo, se discute muito a questão da abordagem liberal, né? Neoliberal, liberal ou estatizante. Então, discute-se muito se realmente a questão de deixar o liberal, né? Ou seja, que o mercado é o livre e a partir do mercado se faz a busca por algo que seja possível e interessante para o país, assim, assado. Ou então é através da ação governamental. Né? Então, discute-se, por exemplo, nessa situação atual, né? O nosso ministro da Economia lá, o Paulo Guedes, ele é um cara liberal, ou seja, a ideia dele é que o mercado deve se autorregular. Oferta e demanda na veia. Essa é a ideia dele, tá? Aqueles que são bons vão permanecer e vão aumentar a sua riqueza, o seu capital. Aqueles que são ruins ou não performam ou não desempenham adequadamente vão sendo reduzidos, ou seja, é a lei do mercado, tá? Se é bom ou ruim, não vamos entrar no mérito aqui. Agora, numa situação como a essa atual, Covid-19, coronavírus, nós estamos numa situação em que o mercado está sendo impedido de se trabalhar, vamos dizer assim, em conjunto, de forma liberal. Então, a atuação do governo no gasto público tem sido primordial para que a coisa aconteça. Então,
a história se repete, eu poderia dizer para vocês. Se vocês verem essa ideia do governo atuando, gerando empregos, gerando renda, né? É uma ideia que o Keynes, né, trabalhou durante muitos anos na época da recuperação econômica depois do crash da Bolsa de 29, né? Teve a ação do Keynes no sentido de dizer que se o governo não entrasse dentro do mercado e não fizesse aquilo rodar novamente, né, o círculo, né, a roda não iria girar, não ia ter como, porque o mercado não faz esse primeiro start. Ou seja, precisa que o governo faça esse gasto. E esse gasto acaba acontecendo também em períodos de crise muito profunda, como essa nossa aqui. É algo que acho que a gente vale a pena a gente discutir mais. Eu vou trazer mais informação sobre isso para vocês. Ok? O que mais? Mais pergunta aí, gente, por favor. Sara, pode falar. Na verdade, não sei se tem nexo essa pergunta que eu vou fazer, mas a taxa Selic influencia diretamente no PIB ou não? Nada a ver. O que é a taxa Selic? A taxa Selic, vocês viram que ela baixou fortemente agora, né? Está em 3% ao ano. A gente vai falar sobre isso, inclusive, que isso faz parte da política monetária, política fiscal, política monetária principalmente, tá? Que define o preço do dinheiro. Quando você está buscando, vamos dizer assim, aumentar vamos dizer assim, a temperatura econômica, para falar uma palavra, né, uma metáfora, aumentar o volume de negócios na economia, quando a economia está em recessão, está em baixa, tá? Existem algumas ferramentas que o governo utiliza para poder fazer com que o dinheiro circule, né? Uma por exemplo, reduzindo a taxa de juros. Por que reduzir taxa de juros faz com que o dinheiro circule mais? Porque, veja, se eu tenho dinheiro aplicado, certo? E está aplicado com base, obviamente, nessas taxas de juros. Se a taxa de juros cai, eu prefiro não deixar o dinheiro aplicado e sim aplicar, por exemplo, no mundo real, abrindo uma empresa, investindo em novas máquinas, melhorando o meu parque, percebe? Então, de uma maneira geral, quando você mexe na taxa básica de juros, que é como é? Perdi o nome lá que você Selic. falou agora, Sara. Selic. Selic, isso. Quando se mexe na Selic, você está mexendo na taxa base de juros da economia. Tá? Todos os outros juros, tudo aquilo que é pago, tudo aquilo que é remunerado, tem como base essa taxa de juros. Tá? Então, se essa taxa cai, as outras normalmente caem também. Então, acaba gerando uma menor remuneração, fazendo com que o dinheiro saia das aplicações e entre no mundo real. Percebe? Então, é uma das ideias de fazer com que a ligação entre a política monetária, que a gente vai falar sobre isso, inclusive, especificamente, e o chamado PIB, que é a geração de renda, a geração de riqueza do país. Ok? O que mais? Quem não falou ainda? Faz uma pergunta aí. Se bem que nós estamos em menos de 1 minuto, então deve encerrar daqui a pouquinho. Então, eu vou fazer o seguinte, esse vídeo aí da nossa conversa e da apresentação até onde eu parei, vai estar disponível, tá? Então, quando se encerrar, de repente, aí já vai estar disponível lá. E eu não vou abrir uma segunda, porque eu acho que a gente não deve também abusar em termos de quantidade de coisas, e seguir mais ou menos uma ideia padrão aí de meia hora, 40 minutos de aula, e o restante é algo para vocês fazerem atividade. Então, vejam lá que hoje tem uma atividade que é buscar aquela informação de PIB no jornal, sei lá onde vocês vão buscar, tá? Tem uma série de possibilidades, e colar num arquivo Word e postar lá no fórum para a gente discutir isso na próxima quinta-feira que vem. Quinta, né? Nós temos uma aula, acho que é. Próxima aula. Beleza? Ok, pessoal? Então é isso. Se você não tiver mais nenhuma dúvida, fala, Pedro. Beleza, professor. Não, só para dar tchau mesmo. Então, beleza. E é isso aí. Eu até tinha pergunta, mas acabou acabando o tempo, então... Então, menos de 1 minuto, então eu estou meio... Sim. Beleza.
Guarda a pergunta para a próxima aula, aí a gente continua. Beleza. Falou? Beleza. Um Falou. abraço, então. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, Glicimar. Tchau, Sara. Tchau. Tchau, Narigley. Até mais.